Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, vamos para mais uma videoaula. A nossa videoaula de hoje vai ser de história. Vamos fazer uma revisão para o nosso simuladinho. Então, nós vamos iniciar a nossa pequena revisão aqui na página 3, com o título Histórias que nos contam. E aqui na página 3 a gente vai ver um pouquinho das histórias imaginadas e das histórias reais. Vocês lembram o que nós chamamos de histórias imaginadas? As histórias imaginadas são aquelas criadas por alguém. São aquelas histórias que não aconteceram de verdade, mas que são contadas nos livros, nas histórias em quadrinhos, nos contos orais e na imaginação da pessoa que está contando aquela história. Então, nós chamamos de histórias imaginadas. As histórias que não são verdades, mas que foram criadas na imaginação daquela pessoa que está nos contando as histórias. Temos as histórias reais. O que são histórias reais? São acontecimentos que ocorreram na vida de uma pessoa, de verdade. Essas histórias estão registradas na memória de quem vivenciou o acontecimento nos livros, nas fotografias e em outros documentos. Então, a gente pode perceber a diferença das histórias imaginárias para histórias reais. As histórias reais são fatos que aconteceram verdadeiramente com a pessoa que está nos contando a história. E elas têm esses acontecimentos registrados através de fotografias, de livros, de documentos. Então, a gente pode identificar o fato real do fato imaginário. Na sua página 6, nós temos histórias vividas, que também se relacionam um pouquinho com as histórias reais. Geralmente, as pessoas mais velhas, elas gostam de contar histórias que viveram no seu passado e que ficam gravadas na sua memória. Essas histórias podem ser fornecidas, podem trazer para nós muitos ensinamentos. Aquelas histórias que o nosso avô, nossa avó nos contam, são fatos que aconteceram com eles lá no passado e que muitas vezes traz para nós experiências, muitas vezes traz para nós ensinamentos. Nós gostamos de ouvir esses fatos que aconteceram na vida do nosso avô e da nossa avó. E assim a gente aprende muita coisa. Não apenas o nosso avô e a nossa avó gostam de contar histórias, mas também outras pessoas, como os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos pais, também gostam de nos contar histórias que falam sobre fatos que aconteceram na sua vida. E também tem as histórias que o papai e a mamãe gostam de falar para nós, de contar para nós. Fatos que aconteceram com eles, que estão registrados também em fotografias. Fatos que aconteceram na nossa infância quando nós éramos pequenininhos, que através de fotografia a gente consegue relembrar um pouquinho. Agora nós vamos para a página 8, diferentes registros da história. Aqui a gente encontra alguns registros de histórias diferentes. Para começar, nós vamos ver aqui as histórias de vida das pessoas e dos lugares estão registrados em diferentes documentos, em diferentes tipos de documentos. Esses documentos são chamados de fontes históricas. E com ele, nós temos informações importantes para sabermos como se viveu no passado. Você sabe o que é história? História é o estudo da vida das pessoas em diferentes tempos no passado. Nós podemos encontrar essas histórias relatadas em cartas, diários, agendas, jornais, livros, mapas, poemas. Esses são exemplos de fontes históricas, de fontes escritas, de estudos
de pessoas que foram relatados, que estão relatados de algo que eles viveram no passado. O que é historiador? Historiador é o profissional que estuda o passado das pessoas e dos lugares. Ele analisa diferentes documentos que contêm informações sobre o modo de vida no passado e escreve a história do que foi pesquisado. Entrevistas gravadas, programas de rádios, relatos como o de dois griots africanos podem ser usados como fontes orais. Fontes históricas é todo tipo de registro que mostra como as pessoas ou a sociedade viveram no passado. Nós podemos ver nos museus, desenhos, quadros, pinturas, filmes, são considerados documentos históricos.